Ensinamento de Meishu Sama. Outras intervenções. Além dos procedimentos anteriormente citados, existem outras intervenções para remoção de órgãos, drenagem de fluidos e correção de partes do corpo. Por exemplo, extração dos ovários, remoção das mamas, das hemorroidas, punção de pústulas, caroços ou do líquido da pleura, corretiva dos olhos, ortopédicas, amputação de partes gangrenadas, entre outras. Por serem fundamentalmente mais ou menos parecidas, não me estenderei nos detalhes. Remoção de tumores benignos. Existem várias espécies de calombos ou tumores benignos. Se não for realizada nenhuma intervenção, de forma natural, inflamam-se até o ponto de começarem a secretar sangue misturado com pus, eliminação que, ao finalizar, proporciona a cura plena. Porém, o paciente não aguenta a dor, recorre ao tratamento médico e é submetido a uma cirurgia visando ter seu problema sanado o mais rápido possível. Tal atitude constitui um grande erro, pois até mesmo para a cirurgia há o tempo certo. Ao esperar até a inflamação atingir o seu pico, o procedimento é menos prejudicial. Mas se for realizado antes desse momento ser alcançado, a movimentação do pus, que iria se concentrar em um só local para dali ser eliminado, irá parar e começará a se ajuntar em outra área. Isso acontece em toda situação de inflamação com pus. Até mesmo furar um inchaço com uma agulha antes de todo o pus ter se juntado num só ponto, paralisa o processo natural de concentração da toxina. É importante ter conhecimento desse fato. Relatarei uma experiência sobre isso. Há algum tempo, um amigo solicitou-me dar assistência em um hospital para um conhecido seu que estava internado. Ao chegar lá, o paciente, com idade de mais ou menos 40 anos, relatou-me o seu problema. Havia surgido um nódulo do tamanho de um ovo de codorna na região dos gânglios linfáticos da garganta. Imediatamente procurou o médico, que fez uma incisão por onde extraiu o pus. Pouco depois, apareceu outro calombo, de características semelhantes na região próxima do anterior. Novamente foi submetido a um procedimento, mas não demorou muito, surgiu outro que demandou nova cirurgia, e o processo continuou assim sucessivamente. Por fim, o nódulo passou a nascer no outro lado do pescoço e as intervenções continuaram a acontecer. Conforme os procedimentos sucediam, os tumores aumentavam, até tomarem a aparência de um colar de nódulos ao redor do pescoço. Quando se encontrava nesse estado, pediu assistência ao amigo, que decidira me chamar. Nesse ponto, já não havia mais espaço para o calombo surgir na parte externa do pescoço, e então começou a crescer na região interna. Encontrei-o justamente nesse estado, e como não havia mais nada que pudesse ser feito, precisei recusar o atendimento e deixei o local. Poucos dias depois, sua garganta começou a inflamar e fechou-se por completo, vindo a falecer dessa maneira. Essa história apresenta o triste caso de uma vítima de procedimentos cirúrgicos. Quando o primeiro tumor apareceu, se não tivesse sido feita nenhuma intervenção, o nódulo iria inchar gradualmente. Acredito que poderia tomar o tamanho da cabeça de um bebê, mas no final iria se tornar avermelhado e amoleceria. Finalmente surgiria um orifício por onde seria eliminada grande quantidade de sangue e pus. Por certo, ficaria corado e não restaria sequer uma cicatriz.
Boa noite. Forte, né? É bem forte, né? Então, eu sempre costumo falar, a gente, naquilo que a gente acredita, dentro dos ensinamentos que foram traduzidos pelo Reverendo Lobo, a gente está tentando preservar esses ensinamentos. É bem difícil, viu? Não é fácil preservar esses ensinamentos, não. Porque ele choca as pessoas. Entendeu? É muito mais fácil você aceitar o outro lado, né? O lado dos tratamentos medicamentosos. É mais fácil aceitar isso. Entendeu? Aí quando você vai tirando isso, você tira a essência daquilo que o Meixo Sama deixou pra gente. Você vai tirando a essência dele. Né? Aqui já é um caso já bem mais grave. Você vê, a pessoa foi a óbito. Eu, quando purifiquei minha garganta, eu pensei que eu ia morrer. Pensei mesmo, eu já estava dando a senha do banco para minha mulher, já administrativa, eu escrevendo senha de banco, essas coisas para porque eu achei que eu ia morrer. Porque minha garganta fechou. Do jeito que ele fala aqui, fechou. E ficou 5 dias fechada, eu não conseguia engolir nada. Entendeu? Mas na minha cabeça, eu tinha assim, se eu morrer, eu vou desmistificar a Meixo Sama. Agora, se eu não morrer, é porque aquilo que ele está falando é verdade. Entendeu? Então, não tomei nenhum medicamento. O próprio pessoal da igreja queria que eu fosse tomar soro, porque é o nome da igreja, né, que está em jogo. Eu não era nem messiânico ainda quando eu purifiquei pela primeira vez, mas eu já tinha lido os ensinamentos. A minha mãe falou que se eu morresse, ela ia pôr fogo na igreja. Verdade. Mas todos contra aquilo que eu queria provar. Eu queria provar se isso era verdade ou se isso era mentira. Interessante, né? Eu botei a minha vida em jogo, falei, Meixo Sama, se eu for morrer, morri. Eu nem tinha tanta fé assim não. Mas como eu vi a administrativa purificou em 3 dias, ficou bom, eu falei, quero ver se funciona com todo mundo isso aí, né? E aí funcionou. Então, por isso que a gente faz esse trabalho. O trabalho parece que é pequenininho perante os homens, né? Você vê meia dúzia de pessoas, parece pequenininho perante os homens, né? Diferente você ter aquela nave com 200, 300, 500 pessoas. Né? Mas eu acredito que é muito grande perante Deus. Porque a gente está procurando preservar aquilo que foi ensinado. Entendeu? E é muito difícil. Cada um de vocês que está aqui sabe que é muito difícil. Quantas vezes dá vontade, às vezes, de desistir. Sabe? Mas a gente já chegou à conclusão que não é a quantidade, é a qualidade. Você conseguindo preservar essa essência que foi passada para a gente, conseguindo levar para outras pessoas. O mundo hoje ele ficou sem distância. A internet tirou a distância. A gente está falando aqui, estamos aqui no nosso pedacinho aqui, né? Mas foi o recado lá para Portugal, foi o recado para a França, foi o recado para a África, né? Foi lá para o sul do país. Entendeu? Então tem gente assistindo pela internet, assistindo as aulas pela internet. Às vezes você olha assim, durante a oração, não tem tanta gente olhando, mas depois você vai lá no YouTube, você pega aqueles vídeos de 2, 3, 4 anos atrás, você vê lá que tem milhares de pessoas que assistiram o vídeo. Entendeu? Então aquilo fica lá, tá o arquivo daquilo que a gente
lê de ensinamento, daquilo que a gente comenta do ensinamento. Esse arquivo está lá na internet, lá para quem quiser. Entrou lá no YouTube, está lá. Tempo o caminho, entra lá no YouTube, tem ensinamento para tudo que você imaginar. Tem bastante coisa. Tá. Eu estive ausente durante aí os últimos 10 dias com a ministra Silvia, né? E a gente foi aproveitar o outro lado do ensinamento que ele fala, que é apreciar o belo. Gente, como faz bem para a alma. Como faz bem para a tua alma você apreciar o belo. E o belo da natureza, até arrepiei, ó. O belo da natureza, ele não tem igual. O belo da natureza, das plantas, das flores, das frutas, dos pássaros, dos animais, isso não tem igual. A gente estava aqui agora, né? Os beija-flor estavam lá brincando para lá e para cá. Entendeu? Então, aproveite. A gente mora numa cidade que tem muito belo na nossa cidade. Aproveite, entendeu? A gente tem o belo pelo visual, a gente tem pelo auditivo, a gente tem o belo pelo paladar, né, ministra? Pelo paladar é bom quando você come uma coisinha assim que você curte, entendeu? Quando você pega aquela bananinha que ficou madura, que você come, que você sente que ela tem um sabor diferente, né? Então, aproveitem o belo também, tá bom, gente? Obrigado.